A volta de Donald Trump à Casa Branca já começou a mexer com as peças do tabuleiro global. As tarifas elevadas sobre México e Canadá, ameaças ao BRICS e uma postura mais protecionista. O novo governo americano pode estar redesenhando o comércio mundial? Esse é o tema do Strike de hoje, que recebe Roberto Dumas, mestre em economia. Bem-vindo, Dumas, sempre um prazer. Obrigado, Paula, mais uma vez no Strike, um prazer é meu. Dumas, olhando já para as primeiras medidas anunciadas por Trump, a gente já vê ali uma guinada bem mais protecionista. Tarifas elevadas para México e Canadá, sobre México e Canadá. Estamos diante, de fato, aí de uma reorganização do comércio global? É o fim do nearshoring? Veja, uma coisa a gente pode dizer claramente. Você pode acusar o Trump do que você quiser, menos de estelionato eleitoral. Ele falou que ia fazer, tanto é que no começo do governo tinha, ou até um pouco antes do começo, tinha o do Trade Trump. Vamos transacionar Trump. Depois ele viu que era óbvio, não dá para jogar um monte de tarifa de 60% em cima da China, 25% na primeira semana, e falou, olha, ele está mais calmo. Não, ele não está mais calmo, ele está analisando. Ele está analisando. Agora, ele tem uma postura mercantilista do século passado. Ele acha que com tarifas vai melhorar a balança comercial, o que não é verdade, principalmente quando você está numa função de pleno emprego. Por exemplo, se você coloca a tarifa do aço, só um exemplo aqui, vamos colocar uma tarifa do aço, o Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, só que a gente exporta aço semi-acabado. Já teve um estudo do Peterson Institute que mostra o seguinte: no primeiro governo Trump, para cada um trabalhador que você criava no setor siderúrgico, você prejudicava 80 trabalhadores que utilizavam aços laminados mais caros. Ora, que matemática é essa? No primeiro governo Trump, o mesmo estudo do Peterson Institute falou que com essa medida do Trump 1 de colocar tarifa, tanto é que depois ele voltou, ele conseguiu criar 8.700 empregos a um custo de quase 6 bilhões de dólares, que dá 388 mil dólares por habitante. Ou seja, de novo, aquela coisa que a gente sempre fala, são minorias organizadas prejudicando maiorias desorganizadas. Você está tributando coisa que você vai usar como insumo, e aí vem todo mundo da internet e fala, mas a direita... Gente, a direita é livre comércio. Não é direita de costume, estamos falando de economia. Direita é livre comércio. Isso não é livre comércio, é o mercantilismo. Esse mercantilismo, e pasme, vamos entrar no economês, como a gente sempre fala aqui na BMC News. O que acontece? Quando você está em pleno emprego, por identidade macroeconômica, se você gasta demais além do teu PIB potencial, quer do lado privado, ou seja, os investimentos nas techs estão subindo e o consumo deve subir. Portanto, a poupança privada em relação ao investimento cai. Veja, existe poupança, mas não o suficiente. A poupança pública vai cair, porque Trump fala, mesmo que faça o Dodge com o Elon Musk, que vamos cortar, mas um estudo do Penn Wharton mostra que em 10 anos o déficit fiscal, que já está 6,3%, e a dívida pública acima de 100, 110%, vai aumentar quase 3 trilhões de dólares. Ou seja, cai a poupança privada, cai a poupança pública, por identidade macroeconômica, você importa mais poupança. Você vai ter déficits em conta corrente. Então a pergunta é, qual é teu problema, Trump? Teu problema é com o México, teu problema é com a China, teu problema é com o Canadá, teu problema é com o Brasil ou teu problema é com as contas externas? Se teu problema for com as contas externas, isso é uma identidade macroeconômica. Tanto é que aconteceu no primeiro mandato de Trump, o déficit em conta corrente percentual do PIB não caiu. Ele caiu pouquinho, mas ele mudou de México, ou melhor, mudou de China para México com Vietnã. Você vai não acabar com o nearshoring, mas eu vou diversificar cada vez mais minhas cadeias de suprimento. Então vai virar uma bagunça tarifária
de Trump sair correndo e falar quem está tergiversando, quem está triangulando, quem está fazendo um quadrilátero das tarifas. E isso é custo transacional. E se isso é custo transacional, prejudica o comércio internacional. E se prejudica o comércio internacional... Aliás, vamos deixar um ponto. Esse negócio de multilateralismo. Sim, até ia te perguntar sobre isso. Trump está com uma mania de querer ficar mais isolacionista, porque ele acha que desde os últimos 75 anos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, ele foi um país que foi extremamente prejudicado. Balela, ele foi um país que foi absolutamente beneficiado com o que aconteceu com as instituições Bretton Woods, com o que aconteceu com o Padrão Ouro, o que aconteceu com o FMI, o que aconteceu com o Banco Mundial, o que aconteceu com o Plano Marshall, o que aconteceu com a dominância exuberante do dólar, etc. Mas ele acha que ele perdeu. Então ele está voltando a ser isolacionista e achando que eu te tributando vou exportar mais. Não, meu Deus! Se você tributa mais, teu bem importado, teu insumo fica mais caro. Gera inflação. Se teu insumo fica mais caro, vamos antes disso, numa conta padeiro. Se teu insumo fica mais caro, teu aço laminado fica mais caro, aquilo que você usa de insumo, por exemplo, carros, maquinários, aviões, vão ficar mais caro. Que é aquela coisa de eu ajudo um trabalhador, mas eu prejudico 80 trabalhadores que vão ter que vender um produto mais caro. Aonde que isso é MAGA? Make America Great Again. Não, mas eu vou trazer produtores semi-acabados. A coisa não é assim. Isso não é um tabuleiro de jogo war. Simplesmente coloca um peão aqui e vou... Gente, eu preciso ver como é que vai fazer, etc. Aliás, de certa maneira, a Alemanha e a China agradecem. Porque como elas não estão sendo tributadas no produto no aço semi-acabado, eles vão poder fazer um carro mais barato. Vou tributar esse carro mais barato. Gente, aí entra no teu negócio. Você vai tributar tudo, você não vai se transformar Cuba. O que é Cuba? Eu vou produzir tudo o que eu quero. Mas aí não estaria formando já um cenário de alianças bilaterais, no caso? Ele vai agindo ali, a gente vai ver talvez uma mudança nesse cenário global? E os países vão começar, de repente, a ter um cenário mais bilateral, um comércio mais bilateral? É possível, mas é mais possível também que exista uma réplica e uma tréplica. Por exemplo, no momento que a gente fala que os Estados Unidos vão brigar com a China vai falar, então vou fazer uma tréplica e vou comprar eventualmente mais agronegócio dos Estados Unidos, do Brasil. Do Brasil. E, por outro lado, eu vou ter a tréplica. Já que eu não consigo colocar veículos elétricos nos Estados Unidos, vou colocar no Brasil. Então não é tão simples assim. Veja, o jogo do tabuleiro de xadrez não é, olha, mexi o peão, gente, você já está mexendo o cavalo, já está mexendo a torre, qual é o 7º movimento que isso pode dar? E o governo brasileiro e todos os governos já estão prontos. Ou seja, vai trazer uma certa, não vou falar desordem, que parece que é bagunça, uma desordem no multilateralismo. Será que isso possibilitaria acordos bilaterais? Muito cuidado nessa hora. Que a gente poderia pensar num acordo multilateral ou bilateral do Brasil, ou melhor, do Mercosul com a União Europeia. Mas Macron não quer. A Holanda não quer, Giorgia Meloni não quer. E se você tem 35% das pessoas da União Europeia que são contra o acordo de livre comércio de Mercosul e Brasil, esse acordo não sai. E isso acaba prejudicando cada vez mais o agronegócio deles e prejudicando, não sei como prejudicar, porque nós levaríamos mais 10 anos até nos aprontarmos. Veja, seriam 32 anos para o Brasil se aprontar para a competição dos europeus. E nós ficamos a ver navios. Falou, não, mas a culpa é a taxa de juros. Bobagem, para de falar bobagem, já passou disso. Esse canal não fala mais isso. Taxa de juros é reflexo do gasto do governo. Gasto do governo gastou demais, sobe a taxa de juros. Não pode simplesmente, como dizem os vendedores de miçanga, que a gente sempre fala, falar baixa a taxa de juros na marra.
não é baixar a taxa de juros na marra. Se isso acontecer, a curva de juros futuro estipa e não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Então, o Brasil levou 30 anos para se adequar a fazer acordos de livre comércio, mas não investiu em educação de base. Não estou falando de dinheiro, nós já falamos isso daqui. O Brasil é um dos países que mais investe em educação, 5,3% do PIB. Só que a gente investe 3 mil dólares de dinheiro público no ensino fundamental por aluno, enquanto os alunos da OCDE ganham 10 mil dólares. Só que nós investimos 13 mil dólares na universidade, enquanto a OCDE investe 12 mil dólares. Está errado. Se você pegar todos os países, eles investem muito mais, os que deram certo, no ensino fundamental. E entra também o saneamento básico, que a gente sempre fala aqui. Mas vamos lá, Paula, vamos combinar uma coisa. Colocar criança no ensino fundamental e enterrar cano para saneamento básico não dá voto. Então, veja, quando você vê aquela política de neoindustrialização, que eu vou proibir de entrar produtos aqui, vou dar mais 10 anos. Gente, tem empresa aqui há 90 anos. Se você não é competitivo, você não vai ser mais. Não estou falando que um certo protecionismo, um certo subsídio para startups estaria deslocado da realidade. Mas quem já está aqui há 90 anos precisa perder esses benefícios. Mas para isso precisa arrumar a casa. Precisamos ter produtividade, como Krugman falava. Produtividade não é quase tudo, ou não é tudo, é quase tudo. E a gente não tem produtividade do capital e da mão de obra. Então, essas tarifas de Trump prejudicam o comércio internacional, prejudica a inflação, prejudica a taxa de juros e prejudica o crescimento econômico. Claro, levanta a arquibancada daqueles que se acham que viva a direita. Mas, gente, vocês estudaram Marx? Vocês estudaram Keynes? Vocês estudaram Engels? Quem é o libertário? O libertário quer um comércio livre. Uma direita quer um comércio livre, não um comércio mercantilista. Então existe um erro aí de falar, finalmente a direita está ganhando, que inclusive falam na Alemanha. Gente, mas quando a direita ganha na Alemanha, no AfD, Alternativa para a Alemanha, o que ela está falando é, vamos fechar cada vez mais e já jogou no ventilador que não gosta da União Europeia. Ora, se a Alemanha sai da União Europeia, ela sai da zona do euro. Se ela sair na zona do euro, eu não vou ter mais o euro. Eu vou ter o quê? O novo Deutsche Mark? Eu vou direto comprar o novo Deutsche Mark. O que acontece com o velho Greek Drachma? Ou seja, você acaba com a zona do euro. Isso é uma aposta libertária direitista? Então, olha com a confusão que a internet faz. Eu aposto na direita. Não, você aposta na direita nos costumes. Mas você está apostando na esquerda em relação à economia. Mas isso daí é conversa para festinha de criança, e como a gente sempre fala, quando o cara começa a falar, mas isso é direita, a gente tem que responder com uma linguagem bovina, Paula. E vai levando para não arranjar briga com a família. Sempre com muito bom humor, por sinal, e de fato, né? Tem hora que a sabedoria é não o vai silêncio. Brigar com a família porque não vai dar certo. Ô, Dumas, eu quero entrar um pouco, falar mais sobre a Europa, mas eu preciso para um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando a nossa programação, continue com a gente, o Strike volta em 2 minutos. Estamos de volta aqui no Strike, conversando com Roberto Dumas, mestre em economia. Dumas, Trump tem uma postura muito firme, voltou muito firme ali com uma postura contra o BRICS, inclusive chegou a ameaçar os países do bloco, em taxar até 100% ali, caso eles buscassem ou continuassem com a ideia de buscar uma alternativa ao dólar. O Brasil tem um alinhamento muito maior à China, faz parte do BRICS, inclusive preside o BRICS nesse momento. Eu queria entender um pouco da tua leitura, né? O quanto isso pode colocar o Brasil em uma posição de risco, esse alinhamento pró-China neste cenário? Veja, o problema não é alinhamento, entre aspas, pró-China. O problema é o BRICS+. Veja,
Obviamente eu não sou conselheiro, não tenho o telefone vermelho de Trump, mas o meu conselho seria pick up your fight. Escolha as suas brigas. Os BRICS, a moeda dos BRICS, que vai ter o real iraniano, como a gente sempre fala aqui, a rúpia da Índia, o rupi da Etiópia, não vai substituir o dólar num prazo de 10 anos. Então não precisa sair correndo e falar, olha, se vocês substituírem o dólar, não vão substituir o dólar. Isso é um planejamento. Pode ter uma operação aqui ou outra, muito mais com sentido mercadológico. Olha, vendemos celulose e recebemos yuan, mas daí achar que isso vai substituir o dólar, óbvio, Rússia e China estão desesperados para fazer isso. Talvez Rússia agora nem tanto, por causa da Ucrânia, já que ela praticamente ganhou um laissez-faire, laissez-passer. Já que não tem problema, a Ucrânia foi fatiada como uma pizza, 20% vai ser da Rússia, vão voltar ao SWIFT, mas a China tem um receio de, eventualmente, existe o ditado, Rússia, ou melhor, Ucrânia agora, Taiwan depois. Se ele vai buscar Taiwan depois, provavelmente sai do SWIFT. A China já fez o SWIFT dela, que é o CHIPS, China Interbank Payment System. Então ela sabe que ela pode fazer essas operações em Chinese Yuan. É do interesse deles. Mas veja, a conta capital da China é fechada e vai continuar fechada. Você não pode investir livremente. E o Brasil é superavitário em relação ao comércio internacional da China. Então fica aquela coisa, eu ganhei 30 bilhões de dólares em Chinese Yuan. O que eu vou fazer com isso? Posso botar na Bolsa de Xangai? Não. Posso botar na Bolsa de Shenzhen livremente? Não. Então, eu vou ter Chinese Yuan em substituição ao dólar nas minhas reservas internacionais, sabendo que eu não posso investir livremente. Desculpa, mas os Estados Unidos é o mercado financeiro mais desenvolvido e mais líquido, muito mais desenvolvido, muito mais aberto e muito mais líquido que é o mercado e menos intervencionista que é o mercado chinês. Mas a China vem diminuindo, inclusive, essa dependência do dólar, né? Mais ou Diversificando essas menos, reservas. mais ou menos. Mas diminuiu, acho que um percentual nos últimos Diminuiu, anos. mas não chega mais do que 5, 7, 8% das reservas internacionais dela. Porque ela sabe, veja, eu estou com reserva internacional. Eu estou com reserva internacional, que moeda eu vou ter como reserva internacional? Reserva internacional tem que ter um nome, reserva internacional. Eles compraram muito ouro. Perfeito. Que moeda você vai comprar? Vou comprar euro. Você vai comprar euro agora com a Giorgia Meloni, com o Macron perdendo força, com a subida do AfD querendo sair da União Europeia, com esse risco para a zona do euro. Sério mesmo que se você fosse uma administradora da tua reserva internacional, você estaria bullish com o euro numa hora dessa? Provavelmente não. Japanese Yen. Ele vamos colocar, vamos fazer uma diversificação. Mas daí achar que vai substituir o dólar, não estou querendo dizer que nunca. Talvez uns 30, 20, 30 anos, mas nos próximos 10 anos isso não vai acontecer. Então, Trump, segura, não precisa falar isso. A vida já é tão difícil com amigos, sabe, Paula? Com inimigos é mais difícil ainda. Então não precisa falar. Se vocês começarem a transacionar tudo entre vocês com o rúpia etíope, eu vou tributar em 100%. Para que você está falando isso? Eu não vou aceitar o real iraniano. Eu não vou aceitar a libra egípcia. Eu não vou aceitar o rublo russo. Talvez apenas para fazer raiva para os Estados Unidos. Mas daí achar que não faço mais nada com dólar, estou fazendo com uma moeda que botei no liquidificador, essas moedas maravilhosas dos BRICS, e vou transacionar com ela, aquilo que nós falamos até no outro strike, na BMC News, etc. Muita gente fala, olha, você é o vira-lata dos Estados Unidos. Então aquele que fala que a gente é vira-lata dos Estados Unidos, faça um portfólio de uma moeda da Etiópia, uma moeda do Irã, uma moeda da Rússia, uma moeda da Índia e uma moeda da Arábia Saudita.
Fala isso. Não ponha dólar, não ponha euro, não ponha Japanese yen. Seja um verdadeiro não cão vira-lata e invista nessas moedas. Quer dizer, na hora de digitar, fala você é a favor da dominância dos Estados Unidos. Estados Unidos não está botando arma na minha cabeça e falando aceita o dólar. Eu aceito o dólar porque eu quero. Aliás, eu adoraria, como a gente sempre fala, tomara que todo mundo aceite as minhas importações que eu pago em reais. Será que eles vão aceitar? É só perguntar. Dumas, como que você vê essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, né, diante desse contexto? Você acredita que isso pode se intensificar novamente? Eu sei que é muito difícil trazer ali talvez alguma previsão sobre como Trump, né, vai agir em relação a se amplia ou não a ofensiva contra a China, mas o quanto isso pode acabar deixando mais acesa essa disputa entre Estados Unidos e China? Veja, opinião a gente precisa ter. Uhum. Eu acho que vai intensificar, como intensificou em Trump 1, por exemplo. Se você pegar as tarifas que os Estados Unidos cobravam da China e as tarifas que a China cobrava dos Estados Unidos, você pega numa correlação quase que de 1. Um colocava 10%, outro colocava 10%, outro colocava 15%, jogava 15%. Então o gráfico, ele mostra completamente coladinho. Então no final, se eu não me engano, a média da tarifa era 20,9, no outro era 21,5. E os chineses tributaram, pasme, 64% de tudo que importavam dos Estados Unidos. E os Estados Unidos tributaram 56% de tudo que importavam da China. Foi num acordo Trump 1. Aí veio a pandemia, bagunçou tudo. Então, quando alguém fala, olha, vamos ficar contente, o câmbio apreciou, vai ter um acordo. É óbvio que vai ter um acordo. Como teve o acordo. Mas esse acordo não significa que não vai ser tit for tat. Você vai colocar 10, eu vou colocar... Veja, acabou de colocar 10. Colocou 10, o que a China fez? Colocou 10 em máquinas, equipamentos, etc., carvão. Colocou e vai continuar assim. Vão colocar cotas. Eles vão estudar. E o negócio aliás, essa é a tônica do governo Trump pelo lado comercial. Tarifas. Aonde está a surpresa? Tarifa. É a melhor palavra do dicionário. Como é que a gente pode achar que não? Isso eu falo muito, tipo, vai chegar num acordo, o câmbio volta para 4,80. Mas que acordo se ele está falando há tempos que vai colocar tarifa? A tarifa vai ser colocada e vai sofrer uma tréplica, uma réplica. Porque a China, também nós já falamos aqui, às vezes ela não ganha o comércio só por causa de tarifa. Ela manipula o câmbio, ela pratica a repressão financeira, a taxa de juros é subsidiada, a conta capital é fechada para você não ir buscar retornos melhores. A terra, que é o Land of Usage Right, que é o uso capião, desde que Deng Xiaoping entrou no poder, você deu terra para a população rural, mas os governos das províncias pegam essas terras e compram um valor intrínseco de agricultura. A energia é subsidiada, o meio ambiente não era respeitado, por isso que a China era um bruta de um polo exportador. Cadê a tarifa? Não é tarifa, mas eu consigo te tarifar por outras maneiras. Eu deprecio o meu câmbio. Qual é a tua tarifa? Minha tarifa é 0, mas eu jogo o meu câmbio a 8. Pronto. Minha tarifa é 0, mas eu proíbo a saída de capital e deixo minha taxa de juros a 2. Por exemplo, você não pode mais investir em nenhum lugar, nem no dólar, a não ser em títulos públicos. Então tem maneiras de você usar o mercantilismo que vai além da tarifa. E isso a China sabe fazer muito bem desde a década de 90. Desde o massacre da Praça da Paz Celestial em 1989, quando Zhu Rongji e Jiang Zemin entraram no poder, que aí se tornou uma verdadeira potência exportadora, tirando renda do trabalhador chinês em percentual do PIB através dessas distorções e fatores. Isso quem está falando não sou eu. Tem um estudo no China World Economy de 2 chineses, talvez estejam ainda por aí.
Huang Intao. Shang Huang Intao. E eles mostram exatamente quanto que a China manipula o câmbio, quanto que a China represa a taxa de juros, tira da zona rural, não respeita o meio ambiente, manipula a tarifa de energia. Isso torna um bruta de um polo exportador. E agora mais ainda com o problema do real estate, Paula. O problema do real estate, Xi Jinping, como nós já falamos várias vezes aqui, real estate não é para especular, é para morar. E o chinês não tem onde botar o dinheiro. Ou ele bota na bolsa, que é manipulada, ou ele coloca na taxa de juros do banco. Ou vai num WMP, Wealth Management Product, que é semelhante aos CDOs dos Estados Unidos, mas não tem risco porque a conta capital é fechada, ou coloca no real estate. Real estate enxugou. Não acho que vai voltar. Ora, então, como é que a gente vai fazer para crescer se 30% dos investimentos vão para real estate? Investe em indústria. Que indústria? Carros elétricos, bateria e painel solar. Por isso que a gente está vendo essa bruta overcapacity na Europa, no Brasil, que tem mais Build Your Dream do que carro da Toyota. Dumas, mais um rápido intervalo. Você que está acompanhando aqui o nosso Strike, continue com a gente. Voltamos já já. De volta aqui no nosso Strike com Roberto Dumas. Dumas, como que você vê Europa diante dessa ascensão de Trump, olhando especificamente também para o euro? Veja, a Europa já está no momento como aconteceu na reunificação alemã, numa euroesclerose. Por quê? O que aconteceu na reunificação alemã? Você estava no mecanismo de taxas cambiais europeias, você unificou a Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental, o Bundesbank subiu a taxa de juros, libra esterlina, a Inglaterra estava saindo de uma recessão, John Major não subiu a taxa de juros, George Soros foi lá, vendeu libra esterlina descoberto e ganhou $1 bilhão ou $1 bilhão, não faz diferença, mas ganhou dinheiro para a Dedel em cima do Bank of England. E os outros países, para defender suas moedas, subiram a taxa de juros. Então foi conhecido euroesclerose. Agora a Europa volta no momento de euroesclerose. Por quê? Primeiro, com a pandemia, você deixou muita coisa de fazer offshore para fazer onshore, nearshore e outra. Você perdeu o teu principal parceiro do gás, Putin. Outra. O preço do gás subiu assustadoramente. Ah, mas já caiu. Sim, mas os governos tiveram que fazer o step-in e ajudar as empresas, ou melhor, as famílias, a subsidiar o custo da energia elétrica. Isso subiu a dívida pública. Portugal, Itália, Grécia, Espanha, França, Bélgica, zona do euro está com 89%, mas todos esses países estão com uma dívida pública acima de 100%. Tem problema? Não, não tem problema, só que a curva de juros está com 5%. O problema é o custo de carregamento. Pega aí uma inflação de 3%, 5 menos 3, 2. A Europa vai crescer 2%? Não. Com a Alemanha em recessão, não vai crescer. Então você está numa trajetória da dívida pública dos países europeus, não diria explosiva, mas não salutar. Começa por aí, ou melhor, vai indo por aí. Outra, é uma população que não faz mais filho, uma população que está envelhecendo, graças a Deus, com a descoberta de medicamento, e isso estressa o custo social, mais gasto. OTAN, Trump nunca foi amigo da OTAN. Não acho que ele vá sair da OTAN. Assim como Barack Obama, assim como Kennedy sempre falavam que deveria aumentar os gastos da OTAN. Então, de 2 para 3, já estão para 3, 4, vai para 5, 6% em época de Cold War, de Guerra Fria. Veja, se você gasta com o envelhecimento da população, se a tua dívida pública está explodindo, se a população está envelhecendo, das 100 maiores empresas de tecnologia da informação,
5 são da Europa. E você tem um gap de produtividade de 12% dos Estados Unidos de 1996 a 2022, que futuro a gente pode esperar para a União Europeia? Junte-se aí também o Reino Unido. E junte-se aí a direita subindo, falando, gente, tudo bem, não estou falando bem nem mal da imigração, minha preocupação é a União Europeia. Se você sair da União Europeia, fala, vamos ter a nossa nova moeda. Ótimo, vamos ter o novo Greek Drachma. Quem investiu em Greek Drachma, o que acontece? Vai tomar uma cacetada. Ora, quem investiu em Greek Drachma deve ter investido em português escudo. Ou melhor, no euro. E acordou, de repente, está com o novo escudo português. E dormiu, acordou com a nova peseta espanhola. Acordou com o novo French franc. Ou seja, essas moedas vão acordar completamente depreciadas. E a única moeda apreciada vai ser o Deutsche Mark. Então não cabe a quebra da zona do euro, a quebra da União Europeia. Por isso que Macron foi eleito, não sei que ano, quando ele ganhou, etc., o personagem do ano pela Economist. A Europa precisa de mais Europa. Ninguém está falando bem da zona do euro. A zona do euro é um projeto político. Projeto político, não é um projeto econômico. Mas há motivos para falar bem, por exemplo? Não deveria ter sido feito, porque ela não é uma área monetária ótima. Ela sofre de choques assimétricos. Uma política monetária não serve para todo mundo. Então vamos quebrar. Agora não. Tem uma frase que eu sempre repito. Não é que a gente não deveria atravessar essa ponte. Nós atravessamos muito cedo. Quando teve a reunificação alemã, quando caiu o Muro de Berlim em 1989, Helmut Kohl e François Mitterrand falou, ou a gente acelera o Tratado de Maastricht e depois Lionel Jospin, se não me engano, e Gerhard Schröder, o Pacto de Estabilidade e Crescimento para fazer a moeda em 1999, ou eu falo para os aliados não admitirem a reunificação alemã em 1989, quando caiu o Muro de Berlim, e concluiu-se em 1991 com o Tratado da Reunificação. Ou seja, em 1992, com o ataque da libra esterlina, ficou claro que não dava para ter uma moeda única. Que a Inglaterra estava caindo e a Alemanha estava subindo. Que taxa de juros eu vou adotar? Você está tendo um choque. Choques a gente administra. Choques assimétricos. Veja. Cada economia numa situação diferente. Exato. Se o PIB está subindo e a inflação está subindo num e no outro PIB está... Eu estou com uma inflação zero. Que taxa de juros eu vou adotar? Te vira a European Central Bank. Por isso que a gente fala, quando teve muitas vezes, claro, não foi essa conversa, uma moeda do Mercosul. Tudo bem, foi uma moeda do Mercosul só para transação. Mas começaram a falar, que tal uma moeda só? Falei, isso, que taxa de juros a gente vai adotar que vai servir tanto para a Argentina quanto para o Brasil? Mas isso agora não dá para manter, quebrar. Porque isso daí você quebraria e colocaria a Europa numa histeria e numa quebra generalizada. Tanto é que a Angela Merkel ficou desesperada com o Brexit. Quem se importa com a Grécia? Pelo amor de Deus, gregos, não me levem a mal. Quem se importava com a Grécia? Mas ela sabia que se começar a Grécia a sair, a próxima vai ser Portugal. A próxima vai ser Espanha. A próxima vai ser Itália. Pô, Itália é muito grande. Vai ficar o quê? Luxemburgo e Deutsche Mark? Então, quando Putin chega e beneficia, parabeniza o AfD, não por causa da imigração, mas por causa de querer sair da União Europeia, da Giorgia Meloni, com essas conversas, a fraqueza do Macron, etc. e tal, isso não ajuda o euro. Tanto é que o euro caiu da paridade. A última vez que eu vi, estava 0,95. O euro está depreciando em relação ao dólar. Claro, tem a idiosincrasia do DXY, do dólar subir por causa de Trump, mas o euro está perdendo atratividade. E vem alguém e fala, então vamos adotar a moeda dos BRICS. Quer dizer, você já se ouviu falando? Se o euro perde valor, vamos adotar uma moeda dos BRICS. Quer dizer, não entende a história do mundo, não entende a história
de uma área monetária ótima, de Mundell-Fleming, que você precisa ser uma área monetária ótima para não ter choques macroeconômicos assimétricos. Acaba não entendendo. E outra, quando você pega a Ucrânia... Aliás, o Lula poderia ter feito isso facilmente, né? Porque acabar a guerra em um dia é simples. O que você pegou? Peguei Luhansk, peguei Donetsk, peguei Zaporizhzhia, peguei Kherson, peguei Crimeia, peguei Donbás, Odessa. Tá bom, fica com isso. Assina aqui. Acaba com a guerra. Tá bom. Mas a Ucrânia não tem muita escolha agora também, né? Não Perdeu tem o apoio dos muita Estados escolha, Unidos. mas pensa você como país da Europa Oriental. Eu liberei o gênio da lâmpada. Ou seja, make America great again e make Rus great again. Vamos fazer a Rússia grande novamente. Ela já pegou a Bielorrússia, botou um puppet. Vai tirar o Zelensky, vai botar um puppet. Vai pegar a Moldova, vai botar um puppet. E aí, dado que até em 2018 Trump falava, eu não entraria numa guerra em Montenegro, que é desse tamanho, porque isso suscitaria uma terceira guerra mundial. Ora, pensa como Putin, que aliás Trump já falou, eu não ajudaria nenhum país que não contribua para a OTAN e deixaria a Rússia, palavras dele, da CNN. Eu ajudaria Trump, ou melhor, a Putin a fazer o que ele quisesse com qualquer país da OTAN. Ora, por que eu não posso então buscar os países bálticos? O país báltico faz parte da OTAN, mas se ele está falando que não ajudaria um país pequeno, a Lituânia tem 2,5 milhões de habitantes. Vai? Não vai? Não sei. Mas isso causa incerteza. Se causa incerteza, Trump não é forever. Sim, mas vai vir os zigotos de Trump. Aqueles que vão falar, a OTAN já era, então já passou da hora dos países da Europa, membros da OTAN, aumentarem drasticamente os gastos militares, porque você não pode ficar dependendo dos Estados Unidos. Mas a Europa teria condições agora? Diante desse cenário econômico que você falou, a Europa teria condições de aumentar esses gastos militares agora? Você não tem outra, você vai ter que emitir bond, a curva de juros vai estipar, por isso que eu não estou animado com o euro. Por isso que eu não estou animado com o euro. Teve o relatório do Mário Draghi, ótimo relatório, pena que a última página não ajudou muito. Ele fez todo esse diagnóstico da Europa, falou, sabe o que a Europa precisa? 400 bilhões de euros por ano. Foi, pô, você faz um relatório para falar que ela precisa, tá, só preciso disso? É, precisamos disso. Não, mas eu não tenho isso, 400 bilhões de dólares por ano. Não tenho dólares ou euros, 400 bilhões de euros por ano. Como é que os países vão fazer? Eles estão altamente endividados. Então eu não acho que Estados Unidos vai abandonar a OTAN, mas eu acho que seria salutar e meritório que esses países, principalmente Polônia e países bálticos, começarem a pensar a aumentar drasticamente os gastos com defesa militar, porque França e Inglaterra não seguram a Rússia, que são os dois países da Europa Ocidental que têm armamento nuclear. Não segura. E o Putin já falou, quer dizer, o secretário Putin lá da guerra, não lembro o nome dele, que ele falou, olha, a Inglaterra precisa tomar cuidado, que um míssil a gente afunda aquela ilha toda. Ou seja, olha o recado que ele dá. Os Estados Unidos falam, eu não tenho nada a ver com isso. Porque para os Estados Unidos, para Trump e para J.D. Vance, China is top priority. China is top priority. Mas ao fazer isso, como é que pensa a China? Vamos fazer a Rússia primeiro, depois vamos fazer Taiwan. Então isso é uma bruta incógnita. Será que buscar Taiwan, você vai entrar numa guerra? Você vai continuar dando? Ou teu problema é comércio? Se eu te garantir, China, te garantir o suprimento, que a China está fazendo uma bruta de uma empresa de suprimento de chips, etc., para completar a TSMC, Taiwan Semiconductor Company. Se a China fala, tá bom, eu vou buscar Taiwan, mas eu prometo que não vai faltar chips para você. Como ele é um businessman, será que ele vai ajudar Taiwan? E como fica o Pacific Ring? Como fica o Indo-Pacific? Então, o centro
das discussões multilaterais, das discussões geopolíticas no século XX, começo do século XXI, que é a Europa, agora está mudando para o Indo-Pacífico. Essa vai ser a discussão com Trump e os zigotos de Trump e os briguentos que vão lá, vamos ver. Dumas, quero falar um pouco de Brasil, até entender, você já falou ali sobre as moedas, né, fazendo a comparação dólar perante ao euro, quero entender um pouco mais perante ao nosso real, mas eu preciso para um rápido intervalo, já vou deixar aqui para não cortar o seu raciocínio, o tema no ar, você que está aqui acompanhando a nossa programação, continue aqui, voltamos rapidinho. De volta aqui no nosso Strike, nosso último bloco, falando com o Roberto Dumas. Dumas, estávamos falando sobre o dólar perante o euro, olhando ali para outras moedas. Quero trazer um pouco para o nosso real, né? A gente tem visto, a gente passou aí por muita volatilidade, a moeda ainda tem essa volatilidade pelo um cenário, né? Acho que talvez a tempestade perfeita, problemas no externo e no interno também. Como que você vê, de fato, essas medidas de Donald Trump com o Brasil num cenário onde a gente não está fazendo o dever de casa? Veja, como você bem colocou, eu acho que dezembro, novembro, nós vivemos, como você colocou, a tempestade perfeita. Trump no primeiro segundo, no primeiro minuto, vai colocar uma tarifa de 60% em cima da China, não vai querer fazer negócio, vai fazer, então ficou o Trump Trade. Todo mundo ficou louco. Juntou justamente aquele negócio de dar subsídio não, mas isenção para quem ganha $5 mil, R$5 mil. Vamos cortar só as pontas do fio do cabelo da arcabouço fiscal. Ficou aquela bagunça, o câmbio foi para 5,20 e 5 e lá vai pedra. 6,20 lá vai pedra. Quando o Trump entrou, parece que é aquela coisa, gente... Ele não iria chegar e fazer tudo isso de uma vez. Ele iria estudar, ele ia botar a turma para estudar. Então o mercado foi indo para 5,70, foi lambendo 5,69, etc. Para mim, na minha opinião, o mercado estava muito animado, continua muito animado. Eu tenho uma idiosincrasia que... O Van Dijk, eu gosto muito do Van Dijk. Ele fala sempre, eu não olho mais superávit primário. Porque você tem superávit primário para todos os gostos. Se eu te falar que superávit primário foi 0,1, eu não estou mentindo. Se eu falar que superávit primário foi meio, eu não estou mentindo. Se eu falar que superávit primário foi 0,9, déficit primário, desculpa, eu não estou mentindo. Ou seja, o que você entra e sai? Nós somos o país que tem o segundo maior déficit fiscal do mundo, quase 10%, quase 9%. Então não adianta você ter um superávit primário. É conta básica isso daí. Meu superávit primário tem que ser pelo menos 2,5, que é para offset, compensar o custo de carregamento real da minha dívida menos a expectativa de crescimento econômico. Porque o que faz a minha dívida explodir? É minha dívida vezes o custo de carregamento real, 7%. Eu vou crescer 7%? Não vai crescer 7%. Toma 2%. Então é 5%. 5%, eu vou precisar minha dívida de 70%, fazendo uma conta bem maluca aqui. 70% com 5%, 3,5%, ou seja, para ajustar, eu preciso de um superávit primário de 2,5% para estabilizar a dívida pública. Então a dívida pública, com toda essa panaceia que estão gritando, que olha, o superávit primário foi de 0,1. Sério mesmo que você quer vir à televisão e falar que o superávit primário foi de 0,1? Déficit primário foi de 0,1? Você não tem vergonha? Você não tem vergonha? Isso não deveria ser capa de jornal. É tipo, não fala nada. Olha, não deu. Foi 0,3, aí vem aquelas contas. Gente, cada um vai ter uma conta porque tem a matemática. Então não importa o superávit primário enquanto ele não bater 2,5%.
até 2,5%, eu não me importo. Porque se não bater 2,5%, a trajetória da dívida vai entre 2 e 2,5%, vai, para não falar que eu sou pessimista. Entre 2 e 2,5%, qual é a probabilidade disso acontecer? No cenário atual, nenhuma. Até 2026. Então veja, por que o câmbio está apreciando? Então eu não compro. Se a minha premissa, se a nossa premissa está correta, não tem como a gente chegar e falar o câmbio vai voltar para 5,40. Não tem sentido. Não adianta fazer leilão. Não adianta fazer leilão, porque quando você faz leilão, o leilão é esterilizado. A Selic tem que manter. E como você faz leilão e a população quer mais retorno pelo carry trade, você faz leilão, esteriliza, mas ao mesmo tempo a curva de juros estipa quando você faz leilão. Ou seja, você mexe no câmbio, mas eu prejudico o custo de carregamento da dívida. Custo de carregamento da dívida, não vou ter inflação, mas aí pelo menos o câmbio está controlado, não prejudica a inflação, baixa a Selic. Sim, mas a curva de juros dissipou. Ou seja, você quer tomar bezetacil ou penicilina? Quer dizer, os dois vão doer do mesmo jeito. Não tem. Então, para mim, o câmbio volta até o final do ano 6, 6,10 e teremos bastante calor ainda. Além do que, veja o crédito consignado. Banco Central solta a ata do cupom. Cuidado, bancos. Ninguém está falando que vai ter problema de banco, de jeito nenhum. Bancos estão emprestando dinheiro, precisa ser mais cautelosos, porque o endividamento das famílias, a gente sempre fala, endividamento da família não é alto. Ele não é alto, o endividamento da família. O que é alto é comprometimento da renda. 25% de tudo que a gente ganha, a gente paga para o banco. Paciência, é o que tem. A minha dívida não é alta, você não tem uma dívida muito alta, mas do que você ganha e paga para o banco, é uma dos maiores do mundo. Então agora você vai dar crédito consignado, fala, gente, o que está acontecendo que eu não estou entendendo? O Banco Central está subindo a taxa de juros para controlar o consumo, para segurar o PIB potencial, vai o Haddad e fala que quer triplicar o consignado, o Banco Central fala, gente, e aí geralmente, claro, não é o teu caso, vem jornalista e pergunta, mas não tem outra alternativa a não ser a política monetária? Tem, não fazer essas bobagens, não fazer essas loucuras de política fiscal, deixa todo o trabalho sujo em cima do Galípolo. Vamos ver o que o PT vai falar, vamos fazer o que a Gleisi Hoffmann vai falar a partir de maio. Ainda estão usando a narrativa de que a taxa de juros está alta porque o coitado do Campos Neto já contratou, sabendo que forward guidance pode ser mudado. Eu falei que ia aumentar 2%, mas o negócio melhorou tanto que eu posso até baixar. Ele não fez isso. Forward guidance não significa está contratado. Se tudo continuar como está, vai ser assim. Se melhorar, eu quebro o forward guidance. Não tem problema. Claro, prejudica um pouco. Mas, gente, economia é uma ciência social. As coisas mudam para melhor e para pior. Mas não é o caso, né? A gente tem Não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. Ô, Dumas, diante desse cenário todo, né? A gente está aqui falando, trouxe um pouco mais para o Brasil para entender o movimento do nosso real, ou seja, né, do dólar perante ao real, mas de uma forma em geral, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, os mercados, de uma forma em geral, os mercados financeiros, eles são ou eles estão lenientes com todos esses riscos atuais? Eu acho que... Ou eles não estão lenientes? Não. Eles estavam mais... Vamos dizer o seguinte, eles estavam muito mais pessimistas do que deviam, porque não sabiam o que vinha de Trump, e agora eles estão muito mais otimistas. Então eu acho que o mercado ainda está otimista, principalmente o Brasil. Eu acho que não é bem assim. A guerra comercial vai piorar. O tabuleiro geopolítico vai piorar. A relação Estados Unidos e China vai piorar. A relação Estados Unidos e OTAN vai piorar. A relação Estados Unidos e União Europeia, México,
Canadá, Groenlândia. Ah, mas isso não vai pegar. Tá, não vai pegar. Paulo, uma coisa é eu falar. Eu falo, não faz preço. Outra coisa é o Trump falar. Trump fala, vou pegar a Groenlândia, faz preço. Isso faz preço. Quer dizer, se importa com a Groenlândia? Pelo amor de Deus, viva a Groenlândia, viva a Dinamarca. Mas a Dinamarca faz parte da OTAN. Cara, você está invadindo um país da OTAN, olha o euro para onde vai. Olha o nexo causal que a gente tem que ver. Se você invade um país da OTAN, como é que eu vou comprar um país, ou melhor, como é que eu estou bullish com a União Europeia? Não posso estar bullish com a União Europeia, que faz parte da OTAN. Turma, sempre uma aula. Muito bom o nosso papo, quero agradecer. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, estou sempre à disposição, Paulo. Obrigada. Grande Roberto Dumas, mestre em economia, sempre aqui que possível no nosso Strike, trazendo visões importantes de todo este cenário geopolítico, econômico também. Eu quero agradecer a sua audiência, obrigada pela sua companhia. Continue acompanhando a programação da BMC News. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.